noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. Eu fui também pego de surpresa como vocês, e nós não conhecemos o propósito de Deus, mas eu tenho certeza que Deus, Ele sabe muito bem o que Ele faz. E quando essas coisas acontecem, de uma certa forma, eu fico me questionando, o que eu posso fazer, o que o Senhor pode fazer através de mim, um servo tão assim simples, membro da igreja, comum, mas tenho a certeza que Deus preparou uma mensagem para nós. Eu estive pensando e cheguei à seguinte conclusão. Quando eu trabalho o tema mordomia, eu não gosto muito de usar esse termo, esse vocábulo, mordomia. Eu prefiro usar a fidelidade. Fidelidade, ela trabalha em todos os âmbitos da vida do ser humano. E o ser humano, em suas formas, em suas condições, ele é fiel a diversas coisas também. A mordomia, ou seja, a fidelidade dentro do âmbito cristão, ela abrange não só a questão financeira, não abrange também só nossos talentos, não abrange também somente a condição do nosso corpo, que nós devemos cuidar e prestar também, para poder prestarmos culto a Deus, mas também eu trato o tempo como um elemento importante da fidelidade para com Deus. O tempo, para mim, é de exímia importância dentro da fidelidade de uma vida cristã. Hoje eu trouxe uma mensagem que o título ele está sobre o tempo e a fidelidade. Me parece, pelo que eu tenho visto e estudado bastante, Deus é um ser supremo que se preocupa muito com o tempo. Ou seja, Ele se preocupa com o tempo para o ser humano, não exatamente para Ele, porque Deus é um Deus eterno, é de eternidade a eternidade. E para nosso bem, Deus é um Deus eterno, é um Deus longânimo, é um Deus maravilhoso. E dentro desse contexto, eu fico pensando como é que eu administro o meu tempo, a minha vida, para com as coisas de Deus. Como é que eu administro a minha vida para com o meu trabalho? Como é que eu administro minha vida para com a minha família? Será que isso está distribuído de uma forma rigorosa? Ou eu deixo as coisas acontecerem? Ou eu confio muito em Deus e deixo que Ele cuide? Muitas vezes nós falamos assim, na nossa condição de homens de fé e de fidelidade, nós usamos alguns termos dizendo assim, deixa, está nas mãos de Deus. Mas quando chega um momento extremo da nossa vida, nós queremos resultados imediatos. Nós buscamos meios de socorro até na oração, para que a oração tenha uma urgência com Deus, para que Deus possa se manifestar rapidamente para acalmar a nossa ansiedade. O tempo, ele é surpreendente. Eu aprendi com meu bisavô de que se você marcar um horário com uma pessoa e você chegar dentro do horário que você marcou estabelecido ali, no horário estabelecido, você chegou atrasado. Meu bisavô falava isso para mim. Se você marcou um horário com alguma pessoa e você chegou exatamente no horário, você chegou atrasado. E eu, desde pequeno, tenho aplicado isso na minha vida. Nunca procurar chegar atrasado. Porque o tempo ele é especial. Eu trabalho o tempo da forma seguinte. Quando eu estou me dedicando na obra de Deus, ou ajudando alguma pessoa, ou mesmo dentro do lar, dedicando o meu tempo e minha vida, é a mesma coisa de eu estar doando sangue, doando vida. Eu tenho um probleminha que eu não posso doar sangue. Então, acho que o meu tempo ele é mais aplicado nesses conceitos, de doar vida através do meu tempo. Praticar a vida, praticar a fidelidade do tempo através do meu tempo.
Olha só algumas coisas que eu peguei aqui relacionado a Deus. Primeiro nós vamos ler o Salmo 103, um trecho do Salmo 103, e vamos entrar numa contextualização aqui sobre a fidelidade, o tempo e a fidelidade. Salmo 103, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Quem fará de bens a tua velhice, de sorte a tua mocidade, se renova como a da água. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. E o verso 8 é o nosso verso principal aqui. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. A longanimidade de Deus está relacionada à sua misericórdia. E a sua misericórdia, a nossa salvação. E a nossa salvação ao seu amor, porque Ele se doou por nós. Ele dedicou um período da sua eternidade para cuidar de nós. Às vezes nós não colocamos esses elementos na nossa vida porque o nosso dia é corrido. Eu tenho trabalhado muito dentro da questão sobre como nós estamos administrando as informações que chegam até nós. Como é que nós temos administrado a comunicação que nós temos? Como é que nós temos recebido, captado a informação que vem até nós na velocidade que ela vem? E sabe, queridos, eu tenho analisado e tenho chegado à seguinte conclusão. Nós não temos tempo para Deus. Nós fazemos de conta, muitas vezes, que nós temos tempo. Nós marcamos horário com Deus. Mas Deus, Ele é um simples agente de um pequeno horário, uma porção de tempo do nosso tempo durante o dia. E Deus, Ele é dedicado desde a eternidade até a eternidade. E dessa eternidade Ele tirou um período minúsculo para cuidar especificamente de nós. Para vir morrer especificamente por cada um de nós. E não só nós que estamos aqui, aqueles que nos assistem através da internet, aqueles que estão jogados à margem da sociedade, aqueles que estão sem sorte nenhuma de algum lugar para se abrigar. E Deus, Ele aplicou o seu tempo para isso. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 103, ele trabalha a benignidade de Deus, o seu amor, a sua misericórdia, dentro do quê? Da sua longanimidade. E quando nós aplicamos e começamos a enxergar essas questões de tempo, nós começamos a parar um pouquinho para respirar. Olha só que maravilha. Às vezes nós confiamos demais em Deus, então nós fazemos as coisas e falamos, Deus me dá força, e eu corro para cá, eu corro para lá, eu corro para cá, eu corro para lá, e nossa mente, nosso organismo trabalha numa velocidade tremenda, onde nós não conseguimos, muitas vezes, parar nem para relaxar, e muitas vezes não conseguimos dormir, e muitas vezes nós somos obrigados a nos recorrer a um comprimido, porque nem a oração resolve. Não é mesmo? Ou algum chazinho, que seja, para dar uma desacelerada na nossa correria do dia a dia, para que nós possamos ter um pouco de descanso no período da noite. Eu encontrei na Bíblia, e nós sabemos muito bem, a relação de Deus com o tempo, né? E nós vemos lá, o tempo é um recurso de aplicação de Deus, com uma certa preocupação, será, por nós? O Deus e o tempo. Deus determinou a noite e o dia, num período de 24 horas. Também Deus proporcionou para nós um período semanal, um ciclo semanal de 7 dias.
Deus também determinou uma coisa que ele não queria. Sabe qual era? O período de vida do ser humano depois do pecado. Infelizmente. Por causa do pecado, a vida do ser humano foi reduzida. O tempo de construção da Arca de Noé também foi determinado por Deus, para que os povos ouvissem a vontade e soubessem da vontade de Deus para a salvação. Deus também já tinha preconcebido um período para que o seu povo fosse escravizado, para que reconhecesse o seu favor após tamanha pressão. Deus também instituiu que haveria um cativeiro, que seria de 70 semanas. Desculpe, por 70 anos. Deus também falou que haveria um período de opressão aos santos por 1260 anos. Interessante, se nós formos buscarmos textos relacionados ao tempo, nós vamos achar muitas coisas, né? Profecias, 2.300 tardes e manhãs. Dentro dessas profecias nós temos períodos lá, 7 semanas, 62 semanas, meia semana, e assim se vai. Nós vemos Deus trabalhando com o tempo para a salvação da humanidade. E muitas vezes nossa vida ela é condicionada às nossas vontades e nossos anseios. O Salmo 103, verso 8, ele está totalmente dirigido e relacionado dentro do contexto de Êxodo 34, no verso 6 e 7. Vamos dar uma lida lá. Êxodo 34. Versos 6 e 7 diz assim: E passando o Senhor diante dele quem? Moisés, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, e guarda a misericórdia em 1000 gerações, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Mas aqui está especificamente uma tratativa relacionada ao quê? À bondade de Deus, à paciência de Deus. Aqui está contido dentro do relato das 2ª tábuas da lei, onde Deus novamente entrega a Moisés para que fosse o guia do seu povo. E Moisés reconhece a longanimidade de Deus dentro da sua misericórdia. Sabe, como é que está a nossa vida em questão da nossa fidelidade? Nós estamos cumprindo nossos horários determinados para estarmos na igreja, muitas vezes, ou não estarmos, ou estarmos no nosso trabalho, ou não. Muitas vezes nós somos fiéis em outras questões de vida, em outras razões de vida, e nós, às vezes, ficamos devendo. Nós já fizemos uma conta aqui outras vezes, sobre o período que nós participamos dentro da casa de oração. Né? Que se nós devolvemos fielmente nosso dízimo de 10%, por que também nós nos instituiríamos 10% do nosso tempo tomado dentro da casa de oração? Queridos, não existe lugar melhor do que a casa de oração, a casa de Deus, para estarmos. Quando nós convivemos numa semana de oração, é a melhor coisa que nós temos durante a nossa semana. Sabe por quê? Esse é o refrigério da alma. Esse é o melhor lugar do mundo. Aqui todo mundo encontra paz e vai para a sua casa em paz, festivo, contente e tranquilo para encontrar um sono aprazível e poder levantar na manhã seguinte, então, de uma forma agradável para enfrentar novamente as dificuldades, mas sabendo que muito mais que nós, Deus é fiel para nos guardar e nos dar a vitória no outro dia. Amém? O tempo dentro desse conceito da mordomia, da fidelidade, ele deveria ser apreciado de uma forma muito mais, assim, intrínseca, preocupante, do que os outros detalhes, porque se eu não tenho tempo, se eu não administro o meu tempo, eu não tenho mais nada.
Eu não consigo trabalhar direito, não consigo me organizar, a minha vida vira uma bagunça, uma baderna. Né? E aí eu não tenho condições de compartilhar para o benefício, o avanço do Evangelho através dos meus bens, das minhas finanças. O meu corpo se deteriora. A minha mente não trabalha direito. É interessante o tempo. Nós não trabalhamos muitas vezes o tempo. Jesus parece que sabia exatamente sobre isso. Eu estava lendo um livro, já faz alguns anos, e nós temos uma estatísticas aí, já estão perdidas essas estatísticas, mas diz o seguinte, que a velocidade da informação, nos dias de hoje, é tamanha grandeza, que dificilmente nós conseguimos absorver. E eu fico pensando nos nossos filhos. Como é que nós estamos educando nossos filhos para que eles possam administrar o seu tempo? Outro dia estávamos fazendo um culto lá no colégio adventista, que fomos convidados a fazer lá alguns cultos lá durante uma semana, pela manhã. E eu estava falando para os jovens. Os jovens hoje têm um contato com a informação, com a eletrônica, com a digitalização, com esse mundo digital, muito forte, muito forte. E eu falei para eles assim, o que vocês vivem hoje, eu trabalhei como projetista do que não existia. Aí comecei a contar para eles, né? O primeiro PC da Itautec, eu trabalhei no projeto do primeiro PC da Itautec. O primeiro caixa eletrônico, também fiz parte desse projeto. Coisas que não existiam, eram novidades. Fax, onde já se viu um papel ser impresso através de emissão de calor, de pontos de calor. Isso era uma coisa surpreendente, mas já era um projeto para favorecer a vida de agora. O avanço tecnológico foi terrível, foi demais. E isso nós estamos falando em coisas de 34 anos atrás, mais ou menos. Né? Eu tenho 54, tinha 20 na ocasião, 34 anos. O primeiro dispensador de notas que nós tínhamos no caixa eletrônico Itaú era uma caixa enorme. Passado 3 anos, nós fizemos uma normalização desse dispensador de nota para um equipamento super pequeno, menor do que essa caixa acústica aqui. Então, a velocidade de informação ela trabalha demais. Eu fico pensando nos nossos filhos, nossos netos. Nós que temos um pouco mais de vivência, outros têm mais do que nós aqui, outros têm menos ainda. Mas como nós estamos administrando o nosso tempo para que nós possamos encontrar uma condição plena em Cristo e darmos um favorecimento de um conhecimento dos nossos filhos em Cristo. O tempo realmente ele é necessário para a nossa vida e nós devemos atribuí-lo como essencial de nós procurarmos dedicar mais tempo para aplicar o tempo na nossa vida. Essa é a verdade. Jesus, lá em Mateus, capítulo 6, ele fala exatamente sobre o que nós estamos passando. Eu gostaria de chegarmos até Mateus. Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. Olha só. Os discípulos de Jesus, diferentemente de nós, eles andavam com Jesus. Estavam ali, lado a lado, né, Sônia? Constantemente, diariamente, vendo os feitos de Cristo, mas não só eles, como foi apresentado nos evangelhos, a ansiedade daqueles homens era tremenda, tremenda. E não só deles, como da população também. Eles estavam chegando no limiar de um tempo onde o Messias viria para salvar os homens, para instituir seu reino. E os homens estavam naquela ansiedade para saber quem era o Messias, como seria, como não seria. Como que nós vivemos hoje como cristãos, principalmente adventistas, conhecedores da palavra? A nossa ansiedade pela volta de Cristo. Como é que nós estamos trabalhando esse tempo, esse período de tempo dentro da nossa vida? Jesus, no momento, ele prega e ele fala sobre isso. Vamos lá.
Por isso vos digo, não andei ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Será que a nossa ansiedade, a nossa busca neste mundo ainda, ela é consequência da volta, para que aconteça realmente a volta de Cristo? Ou está relacionada a que Cristo não vai voltar, então eu preciso viver no mundo e continuar a minha vida dia a dia, 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 e na verdade eu faço os meus planos, e se Jesus voltar talvez me frustre, porque eu não concluí meus planos. O meu tempo, Deus não olhou. Ou eu adoeça no meio do caminho. E tinha tantos planos no meio do meu caminho. Muitos planos, e eu adoeci. Ah, então Deus não estava olhando para mim. Porque Deus não deixou eu concluir meus planos. Porque Ele não voltou antes de eu adoecer. Não é mesmo? Muitas vezes nós questionamos e estamos mais preocupados realmente, como Jesus falou, com nossa vida, com o que há de nós fazermos para nosso viver nesse mundo, do que preocupado exatamente com a volta de Cristo. Mas Deus, Ele é longânimo e misericordioso, amém? E é assim que nós devemos ver isso. Sabe, queridos, eu acho interessante quando o profeta Abacuque, lá no seu capítulo 2, ele reclama, ansioso, triste, terrível, procurando questionar a Deus por causa do seu tempo. Até quando, ó Deus? Até quando eu vou ficar aqui? O Senhor vai ficar assistindo a impiedade desses homens contra o seu povo e o Senhor não vai fazer nada? Até quando? Nós questionamos Deus assim também. Nós queremos resultados imediatos de Deus. Isso é falta de nós trabalharmos no tempo. Mas Deus, Ele responde para Abacuque e responde também para nós. Né? No capítulo 2, Deus fala assim, escreve a visão, grava, capítulo 2, verso 2. Escreve a visão, grava sobre tábuas para que possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Mas apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo virá pela fé. Então quer dizer, se nós aguardarmos o tempo de Deus, nós estaremos aplicando, sabe o quê? A fé, a perseverança em Deus. A nossa fidelidade com o tempo, ela torna a nossa vida muito mais tranquila para que nós possamos exercer uma vida de comunhão melhor dentro de toda a questão de fidelidade para com Deus. Dentro de todas as questões de fidelidade para com Deus. É o nosso tempo. E como nós estamos administrando isso? Eu fico pensando que nós poderíamos, talvez, sermos exatamente, totalmente organizados. Quando nós fazemos uma planilha financeira, ótimo. Uma planilha de projetos, planos, e colocamos tudo detalhadamente e começamos a fazer um checklist. Legal, cumprido, ainda não, Deus abençoou, esse ainda não chegou no tempo de Deus, e não sei o quê, e vamos lá ticando a nossa vida. E vai passando. E nós vivemos em cima, sabe do quê? De uma planilha. Está errado? Não. Mas eu quero dizer que se nós continuarmos colocando Deus dentro da nossa agenda, Ele nunca vai cuidar da nossa agenda, da nossa vida. Nós devemos colocar não só a nossa agenda nas mãos de Deus, como a nossa vida também. Sabe, queridos, é uma experiência maravilhosa podermos participar das bênçãos quando nós estamos
diante da pregação do Evangelho. Eu não falo da pregação do Evangelho de púlpito. Pregar no púlpito é fácil. Não importa se o pastor faltou e você foi chamado de última hora, não tem problema. Pregar no púlpito é fácil. Porque se as pessoas do auditório estiverem receptivas ao Espírito Santo, não é mesmo o pregador que fala, é o Espírito Santo, então não tem problema. Nunca me preocupei com isso. Amém? E eu vejo que a nossa vida aí fora, com nossa aplicação de tempo, a nossa busca, às vezes as pessoas falam, como que você consegue fazer tantas coisas, né, que você faz? Eu só respondo, não sei. Não sei. Mas eu faço. E eu sei que eu estou em comunhão constante com Deus, porque eu não separo um tempo para Deus. Não separo. Eu deixo que Ele esteja do meu lado todo momento da minha vida, desde que eu acordo, levanto, saio para fazer os meus afazeres, meus compromissos, volto, deito e falo com Ele, e Ele não sai do meu lado. Não sai do meu lado. Olha, eu sou prova viva de que Deus não sai do meu lado. Agora, eu queria só dizer uma coisa. Vamos lá, em Apocalipse, no capítulo 22, está uma promessa de Jesus relacionada ao tempo. Capítulo 2, no verso 12. Ele diz assim, ó: eis que venho sem demora. Mas Jesus não voltou ainda. Eu sou a terceira geração de adventistas em casa. Meu bisavô, minha avó, meus pais e eu. Né? Quarta geração, terceira geração, quarta geração. Agora tem meus filhos e meus netos. E Jesus não voltou. Mas a palavra de Deus está dizendo assim, ó: eis que venho sem demora. Isso quer dizer que se nós ficarmos, muitas vezes, programando um período exato para que Deus esteja dentro da nossa vida, pode ser que Ele volte repentinamente no período que Ele não está na nossa agenda. No período que Ele não está na nossa planilha. No período onde nós, muitas vezes, estamos muito ocupados, talvez, com os nossos compromissos e afazeres pessoais, porque aquele é o momento dos meus afazeres pessoais e não é o momento para Deus. Estou dizendo isso porque nós conhecemos que pessoas se ocuparam tanto com as suas vidas, que quando elas menos esperaram, se aproximaram da morte e não tiveram tempo de falar com Deus. Ou não sei se tiveram tempo. Tiveram oportunidade demais, mas eu não sei se conseguiram. Não sou eu para julgar. O meu pai ouviu o Evangelho por 35 anos. E ele recusou o Evangelho por 35 anos. No último mês que de vida do meu pai, eu estava levando ele para uma clínica, porque nós não tínhamos mais condições de cuidar dele. E eu falei para ele assim, você tem que confiar em Cristo, tem que confiar em Jesus. Por quê? No dia da morte do meu bisavô, houve uma brincadeira do meu bisavô com meu pai e com meu tio. Era jogo de futebol, final de campeonato. Meu pai estava sentado no sofá do lado do meu tio, eu numa poltrona, e meu bisavô desceu a escada, foi até o coração do meu pai, colocou a mão no coração do meu pai, colocou a mão no coração do meu tio, e meu pai falou assim: padrinho, quer trocar? E meu avô falou assim: não, esse está salvo. Amém? Naquela noite meu avô morreu. Só que antes ele falou para o meu pai assim, ó: o seu ainda tem muita coisa para corrigir. Corrija rápido. E meu pai deixou o tempo passar. E passou 30 anos. E eu falei para o meu pai: você lembra o dia que seu padrinho morreu?
ele falou que você deveria entregar sua vida a Deus. E eu não sei se eu vou te levar para a clínica e na volta vai acontecer um acidente e eu vou morrer primeiro que você. Não sei. Eu só sei que esse é o momento de você entregar sua vida a Deus. Porque o tempo nós não sabemos. O tempo nós desconhecemos. E quanto mais nós aplicamos nossa vida, nosso tempo a Deus, melhor é, porque nós temos a certeza que nós estamos sendo cuidados e mantidos por Deus. Amém? Meu pai relutou, ele era duro. Mas passou um mês, ele piorou de um dia para o outro e faleceu. Mas não, nos últimos momentos de vida dele, ele quis, parece que ele ia pedir socorro para mim lá, naquele leito que ele estava, quando os paramédicos chegaram para recolhê-lo, para levar para o hospital. Ele queria pedir socorro, ele queria levantar da cama e não conseguia levantar nem da cama, e não conseguia. Estava mesmo num estado muito cruel. Eu fico pensando sobre essa questão. Jesus falou assim, eis que venho sem demora, mas ele não chegou ainda. Qual o momento de tempo que nós dedicamos a Deus? Como que nós trabalhamos o nosso tempo na nossa vida? O tempo de Deus na nossa vida, para a nossa salvação. Você que nos assiste aí através da internet também, que você não entregou sua vida ainda a Jesus. Como você está trabalhando o tempo, a sua vida? Como está a sua entrega a Deus, da sua vida, do seu tempo? Dos seus afazeres, de todas as suas coisas. A pergunta é para mim também. Como está? Como está você, meu irmão, minha irmã? Como está? Eu fico pensando assim, e eu fico fazendo essas perguntas. Como eu devo administrar o meu tempo? Quais são as prioridades que eu coloco na minha vida? Qual é o foco principal e objetivo de eu estar aqui hoje, não só pregando, mas vivendo? Quanto vou me dispor pela causa, principalmente de Deus, para a minha salvação e para a salvação dos outros? E toda vez que eu penso nisso, e eu reflito nisso, eu faço uma renovação com Deus. Eu peço para que Ele me ajude a mantê-lo completo, na condição de plenitude na minha vida. E que eu possa reconhecer essa plenitude de Deus na minha vida em todas as questões, em todos os meus afazeres. Para a honra e glória de Deus, eu sei que eu tenho que mudar muito, mas eu sei que eu estou sendo transformado dia a dia. Amém? Eu sei disso, tenho certeza disso. E eu costumo parafrasear assim, para as pessoas muitas vezes: o tempo é o meu maior aliado, porque o tempo revela as coisas também. E Jesus disse, eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista o direito à árvore da vida e entrem pelas cidades, pelas portas. Que Deus nos abençoe e que vocês possam renovar esse concerto com Deus dia a dia. Pensem nisso quando vocês estiverem indo para o seu leito para descansar nessa noite. Como é que está a administração do meu tempo? Eu estou sendo fiel no tempo da minha vida? Eu estou trabalhando o tempo na minha vida para que eu possa realmente ter esse concerto com Deus e acordar renovado no outro dia, sabendo de que Deus, Ele deitou comigo, acordou comigo e Ele vai estar comigo durante o dia. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma semana maravilhosa. Eu tenho certeza que a vida de vocês vai ser transformada. Vai aparecer recursos, vai aparecer fôlego de vida, cada vez mais, vida, novidade de vida para vocês, a partir do momento que nós começarmos a trabalhar nosso tempo. Que Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Tenho certeza que Deus falou aos nossos corações, principalmente para mim. Muito obrigado. Vamos cantar o hino número 16.